Direitos trabalhistas da melhor idade. Esse é o nosso tema de hoje, do nosso Talk e Dosar, né? Como vocês já sabem, Talk e Dosar significa conversa, bate-papo, um debate gostoso e construtivo sobre um tema, né? E no nosso caso, todos os nossos temas têm a ver com a pessoa idosa. Sim, nós estaremos hoje aqui nesse Talk e Dosar, nesse bate-papo com nada mais, nada menos que ela, Desirê Aguiar, advogada e uma excelente advogada. Desirê estará aqui conosco, né, abordando esse tema, direitos trabalhistas da pessoa idosa. E toda a nossa conversa, pessoal, vai ser pautada em cima do capítulo 6 do Estatuto da Pessoa Idosa, né? Mais especificamente nos capítulos 26, 27 e 28. Vem para cá com a gente, você que já está aí, os nossos agradecimentos, mas chama também aquele seu amigo, aquela sua amiga, principalmente, né, se tiver um familiar idoso ou o próprio idoso, para estar aqui, né, com esse tema conosco, né, interagindo. Saiba que a interação de vocês para nós é muito importante. Vocês podem fazer perguntas, deixar comentários, fiquem à vontade para isso, tá bom? Enquanto a Desirê não chega aqui no nosso espaço virtual, deixe-me passar para vocês a nossa agenda, a agenda de eventos do IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições. Anota aí, pessoal, dia 12 de abril nós teremos um encontro, tá? Com uma parceria muito maravilhosa, né? E essa parceria eu falo lá na frente, depois eu vou postar aí nos vídeos, direitinho vocês vão saber, tá? Mas anotem aí na sua agenda, dia 12 de abril nós teremos um encontro de potencialização sênior, voltado, né? Sênior quer dizer pessoa idosa, então é uma programação inédita, uma programação, né, que vai trazer autoestima, elevação, conhecimento, valorização da pessoa idosa. Então anote aí e fique de olho nas nossas redes sociais, onde a gente vai estar divulgando esse trabalho. Anote também, né, não só na sua agenda do 12 de abril, mas anote desde já a nossa caminhada intergeracional que acontecerá no dia 26 de julho, tá? É a nossa segunda caminhada intergeracional, que tem como objetivo comemorar o Dia dos Avós, né? Mas comemorar junto com seus netos. Ano passado foi um sucesso e esse ano não será diferente, então anote também 26 de julho, mas aí eu antecipei, né? Volta comigo em junho. Em junho nós temos o terceiro congresso da pessoa idosa, né? Da terceira idade. Vai ser aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus do Jardim Tropical, né? Já é a terceira edição do nosso congresso, que tem sido uma bênção também. Anote e traga a caravana de idosos para esse congresso. Falei da agenda de maio, falei da agenda de junho e falei da agenda de julho, que é a caminhada. E não para por aí, pessoal. Nós temos também em outubro, preste atenção, né? Nós estamos aí organizando, né? Já falamos com o nosso conselho consultivo, nós estamos aí organizando o nosso segundo jantar de gala. Fique atento, porque grandes coisas vão acontecer, tá bom? E aí, vamos seguindo um pouquinho. Temos aqui várias pessoas, né? Nós temos aqui a Simoni, nós temos aqui a Desirê, você consegue estar com a gente? Caramba. Já está aí, Desirê? Eu. Isso, que coisa boa, Desirê. Seja bem-vinda ao nosso Obrigada. Instagram do IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições. A Grazi também já está conosco. Eu só gostaria de perguntar o seguinte: a Grazi, por exemplo, ou a Simone Pereira, consegue ver simultaneamente, né, a minha pessoa e a pessoa da Desirê? Dá um okzinho aí pra gente, porque para mim tá aparecendo só a minha imagem, eu não consigo ver a Desirê, embora eu já ouça. Aqui para mim também, só aparece, só consigo me ver, a parte de cima a tela tá preta, não consigo te ver. Mas aí
de repente, eles que estão nos assistindo, eles conseguem ver os dois. Bom, a Grazi já falou que consegue ver as duas, isso. Mais alguém, pessoal, pode nos ajudar? E isso que é importante. Sheila Ferreira também entrou. Sheila, dá um feedback aí pra gente se você consegue assistir na sua tela. Tanto a mim quanto a Desirê. Acena pra gente aí. A Grazi falou que sim. Se a Grazi consegue, acredito que os demais também. Joel também entrou, se conseguir falar com a gente, tá? Enquanto isso, Desirê, faça sua aí apresentação, tanto pessoal quanto profissional, querida. Seja bem-vinda a esse espaço desde já. Obrigada, querida. Boa noite a todos os presentes. Eu me chamo Desirê, sou advogada. Esse ano, em junho, eu completo 7 anos advogando. Atuo especificamente na área do direito trabalhista e no direito do consumidor. Já atuei em outras áreas, mas hoje eu tenho foco no trabalhista e no consumidor. Sou cristã, sou evangélica, eu congrego na Assembleia de Deus em Capuia, sou pastoreada pelo evangelista Gileno e pela diaconisa Sandra, sou casada e é isso. Além do direito de ser advogada também, né, entrei numa nova empreitada, como eu falei no sábado, estou cursando psicologia, estou no 3º período, eu e meu marido, e é um novo desafio, né, que também vai agregar bastante, tenho certeza, nessa área profissional, né? Sempre, conhecimento é sempre muito bom, né? E a gente não sabe de tudo, então a gente tem que ir correndo atrás de se qualificar. É verdade, conhecimento não ocupa espaço, já dizia minha avó, né? E a É palavra verdade. de Provérbios nos orienta, nos encoraja, nos incentiva a buscar o conhecimento. Então, Sim, desejo que você faz, ainda mais você e seus esposos, super novinhos, né? Idade para serem meus filhos, inclusive. Então, assim, estudem muito, busquem bastante conhecimento. Eu também continuo nessa lida, né? De sempre buscar conhecimento, me atualizar, enfim. Quero agradecer aqui, Desirê, o fato de você ter estado conosco no sábado, lá no projeto Anciãos de Valor, levando essa palestra com esse tema, né? Direitos da pessoa idosa, né? Direitos trabalhistas da melhor idade. Onde você abordou com muita propriedade, né, todos os itens, né, e os incisos que estão preconizados no Estatuto da Pessoa Idosa, bem sabendo, né, que o Estatuto da Pessoa Idosa, assim como qualquer estatuto, né, não só da pessoa idosa, como da criança, né, direitos humanos, enfim, eles bebem de uma única fonte, que é a nossa Constituição, né? Mas trazer todos esses aspectos no detalhe, isso aí, para a gente, né, é um presente, porque muitas pessoas não têm nem conhecimento, né, dos seus direitos, como alcançar os seus direitos, e você fez isso com muita maestria no sábado, e vai repetir aqui conosco, né, daqui a muito pouquinho. obrigada. Você que já está conosco, faça perguntas, fiquem à vontade para isso. Mas antes, depois de você já ter se apresentado, fala para a gente um pouquinho o que te motivou a falar desse tema mais específico, ou se você já teve alguma causa com pessoa idosa e isso te chamou mais atenção. Contextualiza um pouquinho para a gente desse tema. Sim. Então, muitas das pessoas que chegam até mim, elas já chegam com alguma coisa pré-pesquisada, né? A internet, o Google facilita essa, esse acesso à informação. Mas quando a gente fala de pessoa idosa, infelizmente isso não é exatamente uma realidade, porque muitos têm dificuldade com a tecnologia, né? Embora a gente veja aí um grande número de idosos tecnológicos, com celular, WhatsApp, né? Muitos aqui participando da live, mas quando a gente vai para essa questão do jurídico, muitos não têm acesso a informações que são importantíssimas, né? Então, a dificuldade que eu encontro é com a, assim, completa falta de informação que eles têm. Às vezes aconteceu alguma coisa, alguma situação que alguém de fora percebeu que aquilo era errado e que orienta o idoso a buscar um advogado. E o idoso vai lá e não sabe nem exatamente qual foi a violação do seu direito, não sabia nem que tem direito àquele direito, né, que estava sendo violado de alguma forma. Então, muito embora a internet, o Instagram,
Google, né, o TikTok, a gente tem muitos advogados que fazem vídeos rápidos, né, que são muito informativos, muitos idosos não têm acesso ainda a essas informações e acabam perdendo ali alguma parte do seu direito, dedicando anos da sua vida acreditando numa coisa que no fim não tem sucesso em nada. Verdade. E isso é muito frustrante, né, Desirê? Porque num país onde o processo jurídico é tão moroso, e aí Exatamente. vê, né, muitas pessoas acabando, né, sendo ou lesadas, ou, na verdade, seja perdendo prazo ou não, ou tendo alguém enganando, isso também é um processo de lesão, não é isso? Isso, E é muito isso. ruim, porque ela já ganha pouco, né? E ela já trabalhou muito. E aí ela ainda tem essa barreira, né, de ter um processo jurídico moroso. Você, na sua Isso. experiência, pode indicar ou falar sobre algum caminho seguro em que a pessoa idosa ou o familiar da pessoa idosa possa se enveredar para ter esses direitos garantidos? Então, a minha sugestão sempre é buscar o máximo de informação e se comunicar, né? Dizer para alguém que aquela determinada situação está acontecendo. Muitas pessoas têm vergonha, né, de estarem sendo lesadas e não falam para as outras pessoas algo que está acontecendo no trabalho, no dia a dia. E aí acaba guardando para si aquela informação que é de muita valia. E Sim. aí, com isso, ela não só abre mão do direito dela, daquilo que está sendo violado, mas ela também perde tempo na ação judicial. A gente tem um prazo de 2 anos. Quando a pessoa encerra o contrato de trabalho, ela tem até 2 anos para poder ingressar com uma ação na justiça. E esse prazo, a gente acha que não, 2 anos, daqui a pouco eu vou, e acaba passando muito rápido. Então, assim, comunique-se, converse com outras pessoas, com o filho, com o vizinho, entre em contato com alguém. Muitas vezes o patrão faz alguma coisa que não é nem pela má fé, não é nem na intenção de causar dano, mas faz também por falta de informação sobre determinada coisa. Então, por isso que é muito importante a gente ter acesso a essas informações, não só como trabalhador, mas como aquele que emprega alguém também. Porque tem muitas coisas que são detalhes da lei que passam despercebidos e que no final pode trazer um prejuízo tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Porque muito embora você vá para a justiça e você consiga provar a violação do seu direito e você consiga ter uma sentença positiva, o tempo de vida que você perdeu, ela não vai ser recuperado, esse tempo perdido, ele não é recuperado com uma indenização. A indenização, ela vem, você recebe aquele valor ali e você consegue usar aquele dinheiro para alguma coisa, algum plano, algum projeto que você tem na sua vida, mas os anos perdidos, os anos violados, eles ficam para trás. Então, comunique-se, converse, exponha, olha, tenha sempre alguém de confiança, né? Quando a gente fala no âmbito de igreja, né? Procure sempre seu pastor, seu líder, alguém que você possa confiar para poder contar aquilo que você acha que pode estar acontecendo de errado, e às vezes você nem acha que está acontecendo de errado, mas relate para que outras pessoas saibam daquilo e possam te ajudar também. Desirê, no meu campo de observação e contato com muitas pessoas também, eu percebo que muitas não procuram, né, o caminho da justiça, não procuram o advogado, com medo, né, sobretudo de que vai que eu não ganhe a causa e eu ainda tenho que pagar o advogado. Isso. Então, assim, como proteção, a pessoa então prefere nem procurar. Porque ela pensa assim, mas aí de repente eu não tenho direito, o advogado me enrola, e aí ele pega o meu dinheiro, ou então tem que pagar uma causa que eu posso não ganhar, porque sabe como é que é, né? Aí tem o dito, né? A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, ou seja, o patrão sempre vai ganhar. Tem um pano de fundo também aí, no meu campo de observação, que faz com que as pessoas pensem 1000 vezes antes de procurar um advogado, né? E exatamente. Questão, né, de estar sempre tendo casos na televisão da pessoa que foi lesada.
Então ela já prefere assim, eu já perdi, então vou continuar perdendo. Tem um Isso. pouco. Você percebe isso que eu Muito, percebo? muito, 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 muito. Eu sempre gosto de trazer para os meus clientes assim, né? Que o não é seu. A gente precisa correr atrás do sim. O que que você tem de provas para a gente provar que aquilo aconteceu? Por quê? Quando a gente fala de justiça, a gente vai apresentar nossa petição para um juiz que não tem noção do que aconteceu aqui no mundo dos fatos. Então, a gente precisa levar o máximo de provas para provar para o juiz que uma violação ao seu direito aconteceu, para que ele analise aquele pedido, né, chame a empresa para apresentar defesa, para se defender, que também é um direito constitucional, né, o direito da ampla defesa e do contraditório. E aí a gente ouça ali o juiz, né, ele ouve as duas partes, ele verifica as provas para saber quem vai ter direito, quem não vai ter. Na Justiça do Trabalho a gente tem muitos acordos trabalhistas, então eu vejo muito isso acontecendo, né, as pessoas preocupadas em perderem dinheiro. Ah, eu vou ter que pagar o advogado no final. Ah, como vai ser isso? E eu sempre trago isso. Olha, o não é seu, a gente corre atrás do sim. Se você for para a justiça, você pode conquistar o sim, mas se você não for, é um não. Você vai ficar com aquele não ali, com aquela sua violação. E a respeito da parte financeira, também é um problema, porque quando a gente fala de trabalhadores que vão buscar a justiça, eles são trabalhadores que têm alguma questão financeira que foi violada, né? Porque o trabalho você vende seu tempo para alguém, né? Vende seu tempo, sua técnica, sua inteligência para alguém em favor daquele alguém, né, daquela empresa, e você é remunerado. Então, quando há uma violação do seu direito, muitas vezes você também não está sendo remunerado por aquele serviço que você prestou. E aí a gente encontra essa dificuldade. Eu, como advogada e atuando mais aqui na Baixada Fluminense, né, conhecendo o público com quem eu trabalho, eu tento acessibilizar isso de forma que seja boa para o cliente e boa para mim como advogado, porque eu também estou prestando um serviço, né? E tento explicar assim, o máximo possível de que a justiça também não é um bicho de sete cabeças, de que é possível você chegar lá e ter seu direito garantido, seu direito respeitado. Perfeito. Desirê, agora vamos especificamente falar de quais são os direitos trabalhistas da pessoa idosa. Vamos lá? Vamos! Então, os direitos, é como, né, a gente aprendeu lá no sábado, né, os direitos trabalhistas da pessoa idosa, eles são basicamente os mesmos direitos trabalhistas de qualquer outro trabalhador. Mas o Estatuto da Pessoa Idosa, ele traz algumas especificidades ali para respeitar, para proteger a pessoa idosa. Por quê? O idoso ele já tem limitações físicas, limitações mentais, psíquicas, diversos tipos de limitações. Então, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele veio para assegurar esse cuidado com a pessoa idosa, né? E o Estatuto, né, do Idoso, ele teve esse nome alterado lá em 2022 para trazer pessoa idosa, né? Pessoa idosa, ele busca humanizar a pessoa. Fala idoso, a gente já faz uma associação negativa, então é pessoa idosa. Acima de tudo, ele é uma pessoa. Esse trabalhador, ele é uma pessoa só que idosa, só que com um pouco mais de idade, né? Então, vamos lá. Um ponto assim principal é a idade, né? Não pode ter discriminação quanto à idade. A pessoa já, vamos lá, primeiro, que o Estatuto da Pessoa Idosa, ele considera idoso com acima de 60 anos. Então, vamos lá, a pessoa tem 70 anos e se inscreveu para uma vaga de emprego que o currículo dela preenche perfeitamente ali com toda a experiência técnica para aquele cargo e está em aberto. E aí, quando ele diz a idade dele, o empregador dá um passinho para trás e diz: olha, eu não posso contratar. Isso é proibido. Não pode ter essa discriminação por conta da idade. É, a Constituição ela traz lá algumas regrinhas lá sobre idade, que para alguns cargos isso vai ser possível, né? Toda regra ela apresenta uma exceção e a Constituição ela apresenta exceções para esse quesito da idade. Alguns concursos públicos, por exemplo, pode ter essa limitação de idade pelo próprio objeto de serviço prestado, pelo próprio serviço prestado. Por exemplo, a Polícia Militar, você vai ter uma limitação de idade para você
participar daquele concurso público, né? Então, para algumas coisas a gente vai ter essa limitação, mas em regra geral a gente não pode ter essa limitação com a idade, certo? Então, isso acaba sendo uma vantagem, né? O estatuto, ele garante isso, né? Que Isso. ele seja cerceado por conta da faixa etária dele, né? Isso é um Isso. ganho, na verdade, né? É. Porque se não fosse a Constituição e aí o estatuto desmembrar, né, esse direito, né? Muitas pessoas, por conta da idade, ficariam fora do mercado de trabalho. Com E certeza. por falar em mercado de trabalho, e aí eu te franquio a palavra mais uma vez para falar de outros direitos, né? Nós, do IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições, temos uma pesquisa chamada A Pessoa Idosa e o Mercado de Trabalho Formal, onde a gente faz toda a contextualização, né, desse aspecto do trabalho, do mercado de trabalho formal, que deve atentar e inserir dentro, né, do seu escopo, do seu estatuto, né, até mesmo mexendo um pouco com essa questão das leis trabalhistas, né, para poder considerar outros direitos para a pessoa idosa. Então, nós do IDOSAR, Centro de Pesquisa e Proposições, fizemos a pesquisa, mapeamos quais os motivos que levam a pessoa idosa a permanecer no trabalho, no mercado de trabalho formal, né? E um dos motivos, né, mais gritantes, vocês vão ver lá para a gente criar essa expectativa também. Vai no nosso site, pessoal, Pesquisas e Dosar. Tem lá, nós temos 4 pesquisas e uma delas é essa. E nós fizemos ali umas 6 proposições para o mercado de trabalho se adequar para continuar com essa pessoa idosa, né? Então, nós fazemos ali várias reflexões. Uma delas é, né, há quanto tempo a pessoa idosa ficou nesse mercado de trabalho a mais sem a necessidade. Muitas vezes, né, lá o RH não é tão organizado, né, e não informa, olha, já está na hora, você já cumpriu o seu tempo, você já cumpriu a sua idade. E a pessoa fica trabalhando lá, ó, né, tempo de graça, como foi um dos exemplos que a gente viu sábado com uma das idosas que estavam lá. Outra reflexão que nós fazemos nessa pesquisa, né? Quantos aniversários, né, a pessoa, né, enquanto indivíduo, deixou no mercado de trabalho, porque era aniversário, mas era dia de trabalho. Sim, Quantos trabalhar. aniversários do cônjuge, dos filhos, ela deixou nesse chão de trabalho formal? Então, uma das proposições é, ao permanecer com a pessoa idosa no seu mercado de trabalho, claro que eu estou falando da pessoa idosa com tempo de aposentadoria, tá? Não estou falando que ela tem. Que o sistema trabalhista formal reveja isso, que dê para eles folgas no dia de aniversário, aniversário de cônjuge, é o mínimo. De 6 em 6 meses, periódico, muitos não fazem periódicos, né? Que ele tenha um bônus, né, de folga, ou na semana do Natal, ou do Ano Novo. Isso tudo é uma espécie de compensação. Sabe por quê? Porque nós descobrimos que a pessoa idosa, com tempo já de se aposentar, ela fica galgando, né, com os mesmos direitos de quem não tem. Ela já alcançou, então ela precisa ser mais do que beneficiada. Então, isso aí é só um aperitivo das proposições que nós fizemos lá nessa pesquisa, né? Onde a gente consolidou vários fatores que levam a pessoa idosa a permanecer no mercado de trabalho formal. Nós estamos levantando a bandeira desse rei, todos que nos ouvem, que ouvirão essa live, né? Que a gente vai hospedar no canal do YouTube daqui a pouco. Nós não estamos arborando a bandeira de que uma vez aposentado não precisa trabalhar. Pelo contrário, né? Nós incentivamos que a pessoa idosa seja um grande empreendedor, que ele ainda, né, empreenda e seja gerador de renda, mas não ser lesionado, né? Que essa é a palavra do momento aqui para a gente nessa live, né? Chega de ser lesado, né? Lesado, lesionado, né? Enfim. Então a gente arvorou, Desirê, essa bandeira. Fala um pouco mais para a gente dessa questão dos direitos trabalhistas, além desse que você pontuou. Então, Alexandra, você, na sua fala, você fala de duas coisas, né? Trabalho formal e o idoso que continua trabalhando, né? Que dedicou tanto tempo da sua vida para a empresa. Um é a questão do trabalho formal, né? A empresa ela tem obrigação de assinar a carteira de trabalho daquele novo funcionário
independente do tipo de contrato. Se é contrato por tempo determinado, se é contrato de experiência, a empresa ela tem a obrigação de assinar a carteira de trabalho daquele funcionário, aquele novo funcionário. E aí o que acontece? Muitos idosos, eles trabalharam muitos anos, Alexandra, sem carteira assinada, porque não sabiam que isso era necessário. Ou então, entreguei a carteira de trabalho para o meu empregador e acreditou que o empregador havia assinado a carteira de trabalho. E quando ele chega lá numa idade que é a idade de se aposentar, a gente tem ali uma falta de contribuições previdenciárias. Não há tempo de contribuição. Ele chega na idade de se aposentar, mas ele não atinge o critério de contribuição que o INSS pede por conta justamente dessa falta de assinatura na carteira de trabalho. Então, é muito importante a gente também alertar os idosos sobre essa questão da carteira de trabalho, que ela precisa ser assinada. Hoje a gente não tem mais a carteira de trabalho física, é a carteira de trabalho digital que a gente consegue gerar pelo aplicativo da carteira de trabalho digital, vai lá na loja de aplicativos do celular, baixa e faz login, você vai ter acesso à sua carteira de trabalho. E é muito importante o empregado fazer essa fiscalização. Se o empregador de fato assinou com a data certa, assinou com a função certa, assinou com o salário certo. Por quê? O INSS, quando você vai solicitar a sua aposentadoria, ele faz um cálculo em cima das 100 maiores contribuições. Então, se porventura o empregador informou algum valor errado, aquele valor errado vai fazer total diferença lá na frente na aposentadoria, né? Então, é muito importante que o empregado, né, que o trabalhador, ele tenha essa fiscalização da carteira de trabalho, que passa a fiscalização do FGTS, se o FGTS está sendo recolhido mensalmente pela empresa, as contribuições previdenciárias. Não seria exatamente um papel do funcionário fazer essa fiscalização, mas diante de tantas irregularidades, eu sempre deixo essa sugestão para as pessoas ficarem atentas. E um outro ponto que você fala é sobre elas dedicarem tempo de vida delas para a empresa, trabalho, aniversário, datas comemorativas de seus familiares, as pessoas estavam ali trabalhando. E essa é uma das razões para que ainda que a pessoa idosa atinja a idade de aposentadoria, ela segue trabalhando justamente por conta desse apego ao trabalho. Tudo que ela conhece é o trabalho. Ela passou ali 20, 30, 40 anos trabalhando naquele lugar, com aquelas mesmas pessoas, todos os dias, por tantos anos da vida, e ela pensa, quando eu me aposentar, o que eu vou fazer da minha vida? Então, é um trabalho também da saúde mental, a gente ter essa atenção com o idoso que vai se aposentar. E aí, um dos direitos da pessoa idosa é ter essa preparação para a aposentadoria. O Estatuto do Idoso, ele fala de uma preparação de um ano antes. Aí é que entra o papel do RH. O RH, né, precisa ter ali todos os documentos certinhos, controlados, para saber que a idade, que o tempo de aposentadoria daquele trabalhador está chegando. A aposentadoria compulsória, ela é proibida. Ela não pode simplesmente, chegou na idade de se aposentar, né? O INSS, ele sempre está mudando as idades de se aposentar, então é bom também ter atualizado essas datas certinhas, essas idades. E aí chegou a data e o RH não pode falar, olha, o chefe está te chamando lá na sala e vai lá conversar com o chefe. O chefe fala, olha, chegou na idade de se aposentar, tchau, vai para casa, está aposentado. Não pode ser assim. Precisa haver uma preparação de pelo menos um ano antes para esse idoso que está a caminho da aposentadoria saber que vai entrar uma nova fase da vida dele, que ele agora vai se aposentar e ele precisa agora buscar novos projetos, inclusive o Estatuto do Idoso ele fala sobre isso, né, de ter uma preparação também na vida fora da empresa, para que esse idoso ele continue se sentindo útil, valioso, importante, que ele descubra novos talentos, que ele descubra novos interesses, novos gostos, né? A pessoa está ali tão dedicada ao trabalho que às vezes ela esquece dela, esquece do familiar, e a pandemia ela veio trazendo isso, né? Que foi quando todo mundo
parou de trabalhar na rua e foi todo mundo para dentro de casa. E muitos conflitos nasceram dessa convivência, porque ninguém estava preparado para isso, e de repente, 24 horas por dia, as pessoas convivendo umas com as outras. Então, essa preparação, ela é de suma importância não só para o empregado que vai se aposentar, quanto para a empresa que vai perder aquele funcionário, também quanto para a família que vai receber aquele idoso ali em tempo integral dentro de casa. Tá certo. Deixa eu ver que eu acho que tem perguntas aqui para você. É, Ou perguntas ou contribuições, né? A Vânia está dizendo aqui, eu sou aposentada, mas gostaria de estar trabalhando. Tá anotado aqui, Vânia. Live maravilhosa, a nossa querida Kátia também colabora aqui conosco. Nós temos também Sheila, né, colocando uma situação aqui, ó. Minha irmã ficou durante 5 anos de licença médica, até que o INSS deu alta para ela. Mas a firma alega que ela não tem condições de voltar. Ela colocou na justiça e aguarda há mais de 10 anos. Caramba, Desirê, qual a sua fala para alentar a alma dessa pessoa? Aí eu não sei nem o que dizer para alentar, sinceramente, Alexandra. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente encontra, né? Essa demora, né, no judiciário, são muitas possibilidades de recurso. O que acontece, né? Vamos lá no resumo do processo. Isso que aconteceu com ela, a gente chama de limbo jurídico. Limbo jurídico porque ela tem algum problema, alguma doença, que ela é encaminhada para o INSS. Aí ela fica um tempinho no INSS, o INSS recebe essa pessoa, só que chega um tempo que ela vai fazer uma perícia de revisão e o INSS fala, olha, você já está apta para voltar a trabalhar, volta para a empresa. E aí a empresa, na hora de receber de volta essa funcionária, o INSS, perdão, ela vai passar pelo médico do trabalho, que é vinculado à empresa, né? E o médico do trabalho vai dizer assim, não, você não está apta para voltar a trabalhar. E a empresa vai dizer, olha, volta para o INSS. O INSS vai dizer, está apta, aí fica um jogando para o outro e ela fica ali naquele limbo. Ela não está nem apta pelo INSS e nem apta. Ela está apta pelo INSS, mas não está apta pela empresa. E agora? Não posso voltar para o INSS e também não consigo entrar na empresa. Aí ela vai para a justiça para buscar os direitos dela em razão dessa situação que aconteceu. E aí, o que pode ter acontecido aí nesses 10 anos? Ela entrou com processo, a empresa apresentou defesa, teve audiência, teve sentença e recursos. Um dos maiores problemas que a gente tem é a quantidade de recursos que a lei trabalhista prevê. E aí sai uma decisão, a empresa recorre. Sai uma decisão daquele recurso, a empresa recorre, até chegar lá no STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, e aí demora, de fato, bastante tempo mesmo. Infelizmente, é isso. E aí eu digo que a gente que é cristão, a gente precisa confiar em Deus, né, no justo juiz e no nosso advogado fiel, que é Jesus, e entregar nas mãos dele, porque, infelizmente, essa é uma realidade que a gente encontra e que é dolorosa, né? Essa espera, né, da pessoa que está trabalhando ali e faz o que durante esse período? Às vezes não há muito o que fazer, acaba dependendo da família, dependendo de vizinhos, de amigos, da igreja, e infelizmente não há muito o que acalmar esse coração, né? Eu tenho, assim, clientes que ficam bastante preocupados, né? Eu sempre explico, olha, pode ter recurso, se tiver recurso vai demorar um pouco, e acaba demorando, né? Infelizmente, a gente, enquanto advogado, né, enquanto operador da lei, a gente se sente impotente, né? Claro que a gente tem mecanismos junto à OAB de ter uma celeridade processual, de ter uma prioridade processual a depender da idade dessa pessoa, mas em regra geral demora, porque no final todo mundo tem prioridade, todo mundo tem uma preferência e a gente fica esperando sem ter assim muito o que fazer. Esse é o lado ruim, né, que eu digo de ser advogada, que é essa espera que eu já não posso mais fazer. Já fica lá na mão do juiz, do poder judiciário, infelizmente.
Olha, é muito frustrante isso, né? Você tem uma causa que não anda, e você também, né, enquanto contribuinte, né, quando não é réu, é o quê? Autor, Enquanto autor, você também não tem como, mecanismo para acompanhar se o processo está andando, se está parado, se tem alguma exigência, alguma demanda, alguma sentença. São várias situações que deixam o autor, né, refém, né? A gente acaba sendo um refém de uma situação. Mas, enfim, né, continuemos a clamar por aquele que é o justo juiz, né, e o Senhor Jesus que é o advogado dos advogados, né? Bom, eu quero voltar um pouquinho no tema lá com a Vânia. A Vânia até colocou aqui, muito triste. A Vânia falou que gostaria de estar trabalhando. Aí discutir um pouquinho isso com você, debater um pouquinho isso com você, que eu percebo que muitas pessoas, não só pessoa idosa não, tá? Mas elas têm muita expectativa de que estar trabalhando é somente quando eu tenho uma carteira assinada ou um vínculo, né, com algum empregador. Nós, enquanto brasileiros, nós ainda precisamos ter uma mente mais desenvolvida, uma mente mais ousada, né, para fazermos do nosso empreendimento o nosso fluxo de trabalho, a nossa geração de renda, e a gente também tem uma cabeça, uma mente empreendedora de que hoje nós podemos ser os nossos próprios patrões. exatamente. Né? E, isso para a pessoa idosa, ela é mais favorável, principalmente a pessoa idosa que já está com seu tempo de aposentadoria, né? E aí eu até provoco, né? Pense em qual hobby, né? Qual hobby você tem? Ah, o meu hobby é fotografia. Então faz desse seu hobby de fotografia um empreendimento. Começa a ganhar dinheiro com o seu hobby. Ah, o meu hobby, eu sou formada em educação física e o meu hobby, sei lá, é jogar futebol. Então, começa a ver no bairro, né? Começa a treinar crianças, adolescentes, né? Monta uma escolinha de futebol, ou seja, vai fazer do seu hobby um empreendimento. Né? Ah, eu tenho um hobby lá sei lá, consertar ar-condicionado que eu gosto, trabalho mais gosto. Faz desse empreendimento, desse seu talento, um empreendimento, começa a ganhar dinheiro com isso, né? É um pouco mesmo nessa linha, pega isso que eu estou falando, ou também tem uma outra linha? Fala um pouquinho disso para gente. Alexandra, essa parte do continuar trabalhando como empreendedor, né? O brasileiro ele tem isso, né? De empreender, de inovar, de fazer coisas novas, de ser criativo. Então, use a sua criatividade para seguir adiante. Essa questão da renda também é uma das razões para que as pessoas idosas elas continuem no mercado de trabalho. Por quê? A pessoa se aposenta, né? Como eu disse, o INSS faz um cálculo para o valor da aposentadoria, ele considera várias coisas, ele considera pedágio, a idade, o tempo de contribuição, pontuação, ele tem um cálculo lá que só o INSS entende como é que faz aquele cálculo. E aí a pessoa vai se aposentar, não vai se aposentar recebendo a mesma coisa que ela recebia enquanto estava trabalhando. E isso já causa um impacto na renda da pessoa, no orçamento familiar. Ela vivia ali como quem ganhava R$ 2.000 por mês. E aí, quando ela vai se aposentar, ela passa a receber 1.700, já caiu. E a pessoa idosa, ela tem demandas que são diferentes, que pode ser diferentes, né, da pessoa que ainda está ali ativa no trabalho. Doenças aparecem, necessidades familiares, aluguel, tem gente que mora de aluguel, o mercado tudo muito mais caro, a inflação do país, todas as coisas empurram esse idoso para continuar no mercado de trabalho. E aí, nem sempre dá para voltar para o mercado de trabalho, né? Às vezes o mercado de trabalho tem uma necessidade de pessoas mais jovens, e aí o idoso fica padecendo necessidades porque a aposentadoria dele não é suficiente para suprir as contas, né, as necessidades da pessoa. Então, ela volta para o mercado de trabalho de forma informal, que aí volta naquela questão que eu falei da carteira assinada, que é importante. Se o idoso está ali trabalhando certinho, com todos os requisitos para ter esse vínculo empregatício reconhecido, e o empregador não assina a carteira dele, ele tem um direito sendo violado, ele vai precisar buscar a justiça. Agora, tem alguns que não vão trabalhar nesse mercado formal.
não vão trabalhar numa empresa, mas vão abrir seu próprio negócio. Ali no centro de Nova Iguaçu, a gente encontra muitas feirinhas, né, de artesanato, de moças que vendem doce esqueci o nome, mas a pessoa faz o próprio doce em compota, não sei se é esse o termo, mas que faz doce, que faz bolo, que costura, que faz artesanato. Então, assim, busque coisas do seu interesse que possam agregar um valor não só para sua mente, de ter a mente ocupada, mas agregar um valor financeiro para aquele seu trabalho também, né? A Alexandra, ela também tem esse projeto, né, da feirinha, do empreendedor. Então, o Sebrae, ele também traz projetos nesse sentido de ajudar o brasileiro empreendedor, né, que já está aqui correndo com o sangue do brasileiro essa questão do empreendedorismo, para que você conheça também o outro lado do trabalho, o outro lado da parte empresarial, porque ali você passa a ser um empresário, dono do seu próprio negócio. Talvez você vai precisar se formalizar como MEI, e sendo MEI você vai precisar recolher não só o tributo mensal que você vai pagar, mas se você superar aquele limite, você vai ter que mudar de faixa é, tributária. Então, assim, são muitas coisas, mas o primeiro passo ele precisa ser dado, é você descobrir aquilo que você gosta de fazer. Ah, eu gosto de fazer bolo. A minha irmã é uma confeiteira de mão cheia. Ela faz bolo, ela faz cupcake, ela trabalha lá do jeito dela lá, ela é dona do próprio negócio dela, ela é empreendedora. Minha irmã não é idosa ainda, mas ela já está ali, descobriu, ela uniu, né? Que ela gosta de fazer com aquilo que pode dar dinheiro para ela. Então é isso, né? Buscar algo que seja do seu interesse, explorar algo novo. E a internet, ela tá aí nisso, né? Verdade. Muita gente aprende coisas novas na internet. Olha, quando eu casei, eu não sabia passar uma camisa social. Eu fui aonde? Fui na internet assistir um vídeo para aprender de como passar uma camisa social, porque eu não sabia, né? E aí a internet está lá ajudando a gente assim nas coisas mais detalhistas que a gente pode imaginar. Inclusive a minha irmã está aqui comentando, ó, tô aqui, encomende seu bolo, tá fazendo a propaganda dela. Ela não está perdendo a oportunidade, né, Denise? Não, não. É isso aí, o empreendedor não pode perder oportunidades, não pode ter vergonha. Esse é um ponto muito importante, né? Você não pode ter vergonha de falar do seu negócio, de vender seu produto, porque isso é importante, né? Trazer os clientes. Tá certo. Desirê, a gente já está praticamente nos minutinhos finais, né? E aí eu vou deixar você fazer suas considerações, inclusive você deixar seus contatos, caso alguém queira colocar uma causa na justiça, né? E tudo mais. Vânia aqui está perguntando, né? MEI não perde a aposentadoria? Essa é uma boa pergunta, hein, Desirê? Você quer responder? Então, vou precisar me informar melhor, mas até onde eu entendo, não perde, porque o MEI você se constitui como uma pessoa jurídica. Você abre uma empresa. E aí, quais são as vantagens do MEI para quem não tem um trabalho formal? Vamos lá. A vantagem do MEI é que você adquire benefícios previdenciários. Se você tem um MEI, você tem lá seu CNPJ e você fica doente, você consegue o auxílio doença. Se você se você engravida, né, uma mulher jovem, ela engravida, ela consegue auxílio maternidade e também se aposenta. Só que se a pessoa ela é aposentada, essa parte da aposentadoria do MEI já ter tanta, não vai ter tanto bônus para essa pessoa, né? E o MEI tem que pensar no MEI enquanto empresa. Sou aposentada na pessoa física, agora eu sou MEI, sou uma pessoa jurídica, né? E aí, olha só, você até quando você trabalha de carteira assinada, você pode ter o MEI. Só que se porventura você ficar desempregado, você não vai ter direito ao seguro-desemprego, porque aí vai dar conflito. Você trabalha de carteira assinada numa empresa e é dono de uma outra empresa, né? Só que o MEI são empresas de pequeno porte, você não teria direito ao seguro-desemprego. Então, seguindo esse raciocínio, entendo que não perderia a aposentadoria. Só tem que ficar de olho porque o MEI é uma empresa e você tem que recolher tributos na parte do tributário, né? Receita Federal, mas você também teria direito às questões do previdenciário.
Perfeito. E aí, é até bom a gente falar dessa questão do MEI, porque, por exemplo, o MEI do Idosar Centro de Pesquisa e Proposições, ele está no nome da minha mãezinha, que é aposentada. Se você jogar lá, né, CNPJ do Idosar, vai estar lá a pessoa física, né, que é a jurídica Leonor Rabelo de Santana Manso, minha mãe. Por que, que a gente, né, fez a nossa MEI no nome dela? Primeiro que ela é aposentada. Então, também já te digo, Vânia, que não interfere em nada, tá? A pessoa aposentada ela pode ter MEI. E eu não poderia porque eu sou servidora pública estadual, né? Então, até onde informaram, eu não poderia. Então, minha mãe já é a nossa sócia mesmo, faz parte do conselho consultivo. Então, a gente viu que não teria nenhum prejuízo a ela, nem na aposentadoria dela. Então, nós optamos por abrir o CNPJ, por abrir o MEI do Idosar Centro de Pesquisa e Proposições, com o nome dela. Se você colocar lá, vai estar lá Leonor Rabelo de Santana Manso. Isso para a gente é até bom, que é elucidador, né? Aí, perfeito. E aí é importante, e aí, viu como é que passa rápido, Desirê? Já foram praticamente Muito. uma hora, né? Verdade. Pensando nesse assunto, mas, na verdade, falta tempo para trazer tantos assuntos. É né? verdade. No Idosar, Centro de Pesquisa e Proposições, nós temos toda quarta-feira lá na Associação de Moradores aqui do Jardim Tropical do Nova Iguaçu, nós temos o nosso espaço de estimulações cognitivas e atividades ocupacionais para a pessoa idosa. Inclusive, no mês de fevereiro, nós tivemos uma oficina com a nossa querida irmã, está até aqui conosco, a Sheila, que trouxe a causa da irmã dela. A Sheila Ferreira, nossa irmã Sheila Ferreira, ela trouxe oficina de confeitaria, oficina de bolo de pote e oficina de torta salgada. Ensinar a pessoa idosa, né, a ter o quê? Um empreendimento, se especializar e vender. Ou seja, para ser gerador de renda. Então, hoje, só fica olhando para a televisão sem ter nada para fazer quem quiser. Né? Porque hoje a gente tem esses espaços fisicamente, tem na internet, como você falou, né? Enfim. E o Idosar tem proporcionado isso para a pessoa idosa, não só aqui de Nova Iguaçu, mas quantas, né, quiserem e de onde quiser, até porque hoje, né, o mundo virtual nos aproxima e muito. Né? Então, o Desirê, eu quero mais uma vez te agradecer por você ter doado o seu tempo e o seu conhecimento para estar conosco, trazendo esse tema tão importante, direitos trabalhistas da melhor idade, né? Dentro do Estatuto, né? Mais especificamente no capítulo 6 dos artigos 26 ao 28, que falam, né? Que preconizam esses direitos, né? Como ela trouxe para a gente. Direito, né? Num critério de desempate de concurso público, né? Os dois com a mesma nota. Qual o critério de desempate? A idade. Isso aí. 60 mais, pessoa idosa, né? Ela trouxe para a gente, né, essa questão de que ele não pode ser discriminado, né? A síndrome do etarismo por conta da idade. Ah, não, você tem essa idade? Ah, não está para esse emprego, não. Né? Salvaguardado se a pessoa não tiver condições físicas e intelectuais para aquilo, né? Para aquela vaga. Mas, tirando isso, não pode ter discriminação. Desirê trouxe para a gente isso com muita propriedade, né? E fora aí a construção de todo o debate aqui ao longo dessa live. Querida, suas considerações finais? Alexandra, eu que agradeço a oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi. Enriquecedora essa oportunidade, né? Tanto no sábado quanto foi presencial, quanto hoje aqui. Agradeço às pessoas que puderam estar presentes, né? Quando você me fez o convite, eu não tinha associado com a data que era esse feriadão, né? Então, agradeço esse convite. A Bianca também, minha amiga, que intermediou esse convite. E assim, o que eu posso dizer para os idosos, né, para os trabalhadores no geral, é que não tenham medo, não tenham vergonha de buscar seus direitos, de correr atrás daquilo que é seu. A Constituição, enquanto carta maior, né, a lei maior, ela garantiu direitos para você. Então, não tenha medo de buscar os seus direitos na justiça, não tenha vergonha, não se preocupe com o tempo, porque o tempo ele vai passar independente do que você faça. Se você ajuizar uma ação, o tempo vai passar. Se você não ajuizar a ação, o tempo vai passar de todo jeito. Então, não se preocupe. Vai demorar muito, mas o tempo vai passar de todo jeito. Busque seus direitos,
fique atento, se informe, se comunique, né, com outras pessoas, converse, abra seu coração. Lembre-se que você, mesmo idoso, é uma pessoa de direitos e deveres. Então, ó, busque, não precisa ser eu, pode ser outro advogado, mas o importante é você fazer valer aquilo que é seu de direito, tá bem? Eu vou deixar meu telefone de contato, que é o 21 98191 8265. Eu não tenho redes sociais, estou usando o Instagram do meu marido. É uma opção minha, né, de estar um pouquinho fora das redes sociais. Mas deixo meu telefone. Se não conseguir falar comigo, fala com a Alexandra, que a Alexandra me manda um alô, passa meu contato. E é isso, eu agradeço imensamente a oportunidade, para o que vocês precisarem. Alexandre, estou aqui à sua disposição. E é isso, muito obrigada. Desirê, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando assim grandemente. Que você continue sendo essa pessoa Amém. generosa, humilde e muito esclarecedora, né? Porque tem gente que complica muito, né, nos termos, na maneira de abordar, e você trouxe assim de uma maneira muito simples, né? Muito Amém. entendível para quem não é da área, né, de direito. Muito obrigada mesmo. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco nessa live, interagindo. Muito obrigada a todos vocês. E essa live vai ficar hospedada e depois, Desirê, eu vou compartilhar o link do YouTube, aí você deixa aí, né, para outras pessoas assistirem, né, já que não tiveram essa oportunidade aqui conosco no ao vivo. Perfeito. Pessoal, e esse foi mais um Talk Idosar, do Idosar Centro de Pesquisas e Proposições, que tem o compromisso com a valorização, a visibilidade, dignidade, bem-estar da pessoa idosa. Um abraço e até o mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, querida.